Bebamos água, meu povo, bebamos água. Aqui em Goiânia, aqui no Centro-Oeste, a umidade é baixíssima, análoga ao deserto. Temos que beber muita água, como eu faço aqui, de 2 a 3 litros por dia, começando com chimarrão. Sempre lembrem, por favor, se lembrem de dar likes aqui, dar likes, coloquem este dedão aqui ou este dedo indicativo aí da mão mais usada por vocês e deem likes, por favor, deem likes, porque aqui parece que a estatística parou. Eu pedi uma explicação para o YouTube por que parou, se o número de inscrições aumenta, o número de pessoas que dão likes aumenta e parou aqui a estatística. Espero que o YouTube me dê uma explicação. E também nos comentários. Eu adoro os comentários de vocês. Houve ontem alguns assim muito bacanas. A minha querida camarada, companheira, amiga lá de Campo Grande, Elza Fonseca, expressou sua tristeza pelas mentiras, calúnias, injúrias e ameaças num grupo representado por um pastor, tudo indica falso pastor, e também os indicativos apontam que ele é também um falso ator. E também a minha querida professora Lídia Nunes, minha amicíssima, lá da cidade de Rio Grande no Rio Grande do Sul, que vem sofrendo com a crise climática, ora abalos sísmicos, ora chuvarada, enchente, ora seca, a coisa tá feia lá com os ciclones. Muito obrigado, professora, pelo seu comentário, bastante substantivo, interessante, aproveitável. Leia, por favor, os comentários delas ontem no programa Chimarrão. E compartilhe os vídeos também, né? É muito importante, ajuda bastante, além de repararem aqui e darem o apoio que há pessoas que colaboram. Isso ajuda muito a gente aqui, especialmente nesse momento de tratamento da saúde. É fundamental o apoio de vocês aqui no Pix. Tem gente que usa Pix aí para roubar o dinheiro do povo, dos seus apoiadores. Aqui a gente usa para apoiar a comunicação que educa, a comunicação que, desculpe a redundância, que comunica, que reflete, que analisa, que contribui com o debate, como é o nosso caso aqui dos nossos programas. Pelo menos esta é a nossa intenção. Bom, com respeito à guerra entre Israel e os povos palestinos, sempre que ali há muitos povos que se misturam entre os palestinos. Eu fiz uma busca pela internet até onde pude e não encontrei nenhuma nota, nenhuma manifestação dos noteiros tradicionais que, diante de qualquer problema econômico, social, ambiental, lá produzem notas para a imprensa. Não vi nada. Não vi nada. Não quero nem mencionar quem são esses grupos, essas instituições. Muitas delas se têm como proféticas, que denunciam a opressão, a injustiça e tal. Não se manifestaram. Até agora, nenhuma nota. Por outro lado, de partidos de esquerda se viu notas com um eixo bastante cimamurista, um passeio por cima do muro, quase que dizendo que as violências da guerra
são praticadas pelos dois lados, por Israel e pelos palestinos, e que elas não são aceitáveis, venham de onde vier. Notas mais ou menos sem assumir um lugar para se posicionar na produção da nota e tal, até porque alguns grupos de esquerda já se alojam ali, se acomodam, como eu disse no vídeo de ontem, no programa chimarrão.com, ali nos seus cargos e tal, já não sentem mais a dor dos povos. O que não é o nosso caso aqui. Tanto como igreja, aqui nós assumimos o lado, o meio, o contexto do povo. Como luta nos movimentos sociais, idem. Nós só temos um lado. O lado dos trabalhadores, as trabalhadoras, do povo mais espolhado, mais sofrido. Nós temos lado. Então eu também me manifestarei. Embora a gente venha estudando há anos esse conflito, porque ele não é novo. É claro que eu não tenho mais de 3.000 anos de idade, não tenho, acho que estou meio perto, mas não tenho essa idade. Mas há mais de 3.000 anos que esse problema ocorre e que recrudesceu desde a fundação do Estado de Israel, quando a ONU decidiu, na sua resolução 181, a ONU, com Oswaldo Aranha, meu conterrâneo de Alegrete, no Rio Grande do Sul, que presidiu esta Assembleia da ONU, que fundou o Estado de Israel, para fundar, de acordo com a orientação desta resolução, assinada também pelo Brasil, os dois Estados, Israel e Palestina. Coisa que até agora não aconteceu com os palestinos. Então, numa certa oportunidade que eu lecionava numa universidade grande em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e tinha a minha inserção nos movimentos sociais, embora eu fosse mais quieto durante aquele período de crise pessoal, mas sempre envolvido nos movimentos sociais, quieto tanto que um sociólogo, sem saber o que se passava comigo, e sequer sem perguntar, com aquele intelectualismo arrogante, me disse: e aí, devagar, quase parando? Sem perceber que eu me encontrava nas ruas, me encontrava ao lado do povo, me encontrava na defesa da causa indígena, sobretudo da classe trabalhadora, como sempre. E na universidade onde eu lecionava, o meu lado era sempre ao lado dos alunos, dos pobres, mais pobres, e como dos meus colegas e minhas colegas também de categoria. Mas ele não sabia disso, nem perguntou. Bueno, lá quando houve um conflito, naquele tempo que eu estava em Campo Grande, um conflito naquela região entre, coisa que não é novidade, quase sempre há conflitos ali, eu liguei para vários pastores e padres convidando para que nós nos reuníssemos para elaborarmos uma manifestação e um ato público de solidariedade aos palestinos. Me surpreendi quando ouvi, e eu fui ingênuo nessa época, ouvi dos pastores via telefone de que eles não poderiam participar porque eles eram a favor de Israel, cega e surdamente a favor de Israel. Eu digo, não, mas nós nos reuniremos lá não para decidir quem é a favor, quem é contra, mas para nos manifestarmos em solidariedade ao povo palestino, que é o mais frágil nessa situação. Não, nós já decidimos. Nós concordamos com o que Israel faz. Então, há uma posição de muita gente, muitas instituições, inclusive no campo eclesiástico, institucional, autoridades ecumênicas aqui,
que apoiam cegamente Israel. Então não servem de fonte de consulta, não servem de pesquisa, porque tem uma posição já, e a posição é de quem está do lado do massacre, ao lado da guerra, ao lado dos abusos, ao lado da violência contra os pobres. Então eu fui buscar um judeu mesmo, uma orientação, embora eu tenha a minha análise, como eu disse, há muito tempo, tenha a minha compreensão, minha interpretação, os meus estudos sobre aquela realidade. Inclusive meus estudos acadêmicos se dirigiram muito por aí. Me lembro de um intelectual que pesquisei, que trabalha com essa perspectiva, de que ele dizia que a realidade palestina do tempo de Jesus é muito semelhante com a América Latina de hoje. Trata-se de uma afirmação do teólogo uruguaio que foi muito perseguido, Juan Luis II. Pois bem, então eu já tenho uma posição consolidada há muito tempo, mas eu queria ver especificamente sobre esta guerra. Então encontrei na rede social X, ex-Twitter, a manifestação de um grupo que escreveu, e um deles falou sobre o pensamento de judeus que se posicionam contrariamente ao governo atual, que é acusado por muitos países, inclusive aqui na América Latina, na Colômbia. O presidente Augusto Pietro afirmou que o governo de Israel age em relação aos palestinos como nazistas. Então há uma posição de muitos países que avaliam como absolutamente inaceitável este grau de atropelo dos direitos humanos, com assassinato inclusive de degola de crianças, bebezinhos são degoladas, matança de idosos, velhos hospitalizados, doentes com hospitais explodidos, com destruição das habitações, e agora o seu Benjamin, seu Bibi, o primeiro-ministro de atitudes nazifascistas de Israel, cortou a água, abastecimento de água e de energia para mais de 600 mil pessoas. São atitudes bem holocausticas por parte de exatamente alguém que foi perseguido e que teve seus irmãos, 6 milhões de judeus e judias torrados no holocausto nazista de Adolf Hitler. Agora faz a mesma coisa com Gaza, com os pobres que não têm como se defender. Então eu encontrei, como eu disse no X, mostro aí para vocês esse rabino extremamente simpático, entusiasta da paz, que é a tradição judaica original, pura, a tradição da Torá, a tradição dos profetas, a tradição da justiça que desemboca na paz. O que esse grupo de judeus da Torá pela paz, pacifista, esse grupo diz assim, e vocês podem consultar clicando aqui no link que eu posto abaixo, porque este vídeo que menciono está no site Cartas Proféticas, e vocês podem ver e conferir o que digo, o que escrevi, que está também no site e que lerei agora com toda a dificuldade. Me perdoem se eu tropeçar. Assim disse ele: temos um pedido de todos, por favor, não comparem judeus e sionistas. Os sionistas
não são judeus. Lembremos, abrindo parênteses aqui, interrompendo um pouquinho a leitura do texto, lembremos que Netanyahu, o atual primeiro-ministro, é sionista. Lembremos que há poucos dias o povo israelita se encontrava nas ruas contra os abusos dele, semelhantemente a Bolsonaro no Brasil, contra o judiciário de lá, para impedir de ser investigado, condenado e preso. Então, ele é sionista. E esse texto, retomo aqui a leitura, destaca bem a diferença. Temos um pedido de todos, por favor, não comparem judeus e sionistas. Os sionistas não são judeus. O sionismo nunca poderá representar os judeus e o judaísmo. Queremos paz e tranquilidade para judeus e muçulmanos viverem em paz. Os sionistas estão constantemente a tentar incluir a Torá, que é o livro sagrado dos judeus, a Torá, em assuntos relacionados com o Estado de Israel. Lembre-se que é sionista. Eles têm os chamados rabinos, sacerdotes deles, os rabinos, como eles, infelizmente, a maioria deles é irreligiosa. E tudo é tudo fachada. Eles acrescentam um ar de santidade a tudo o que Israel faz. Nós, judeus, não temos o direito de estabelecer um Estado em qualquer parte do mundo, mesmo num pedaço de terra onde não vive ninguém. Os judeus não podem estabelecer um Estado, porque fomos proibidos de estabelecer um Estado. Ele se refere exatamente a esta resolução 181 da ONU, que proibia a criação de um Estado único de Israel naquela região. Eles violaram esta resolução. Os sionistas passaram por cima da ONU, por cima de todos os estados, para impor os seus interesses sobre, custe o que custar, as vidas dos palestinos e palestinas. Então, aqui ninguém toma lado no sentido assim de achar que uns merecem mais e merecem menos. Mas é verdade que os palestinos são uma composição de povos dos mais brutalmente maltratados, injustiçados, com crueldade, como eu já disse anteriormente. E, por outro lado, Israel se aliancia com os Estados Unidos, tanto que, nesse momento, os Estados Unidos abastecem de navios de armas poderosas Israel para destruir e, se possível, varrer do planeta Terra a Palestina com o seu povo sofrido cruelmente numa prisão aberta como é Gaza. Gaza é uma prisão que mata de fome a maioria do povo, composta pela juventude que não tem perspectiva de futuro, porque ali não há condições de paz, de tranquilidade e de sonhos para isso. Então, se Israel se fundou dando as mãos para a Inglaterra na sua fundação estatal, e a partir daí só agiu, inclusive com generais nazistas na sua fundação, que negociaram com Adolf Hitler
para saírem da Alemanha e irem para lá, fundar um Estado para atender os interesses dos poderosos. Hitler esperava que fosse ele o prioritário, o seu império que ele pretendia estender por todo o mundo, usando Israel como ponta de lança para atacar aquela região e tirar todos os seus recursos, já que ali há muita riqueza, principalmente petrolífera. Então, Israel tem lado, e seu lado é o lado da guerra, é o lado dos interesses dos grandes monopólios econômicos e imperialistas políticos do mundo. O seu lado é o da destruição, é o do esmagamento. Israel tem cerca de 20 bombas atômicas que, uma vez disparadas ali, destruiria todos os povos. E esta ameaça paira no ar e assusta a todos num momento como esse. Então, esta manifestação dos nossos irmãos rabinos da paz, pacifistas, é uma nota que esclarece de dentro do próprio Israel que a gente lá, que é decente, que é coerente, que é correta, que é justa e que não aceita a barbárie promovida pelo sionismo instalado no Estado de Israel. Tanto que, como eu disse, lá o povo se manifestou nas ruas, inclusive cantando uma música de um brasileiro em hebraico. Cantaram esta música para não dizer que não falei de flores. Caminhando e cantando e seguindo a canção, cantaram pelas ruas para denunciar a ditadura e a violência do sionismo contra o seu próprio povo. Então, vemos ali a violência e a brutalidade contra o povo palestino e também contra o seu próprio povo israelita. Disso nós precisamos entender, ouvindo a fala do nosso povo, a fala que se expressa, como por exemplo, nestas palavras, nesses termos, nesse discurso escrito pelos rabinos da paz, para entendermos o que se passa lá e não nos orientarmos pelo discurso aí rolando dia e noite na mídia brasileira, que é pró-imperialista, que é pró-interesses dominantes, que chama imediatamente os grupos que lutam ao lado do seu povo palestino de terroristas, como Hamas, Hezbollah e outros. Para eles, o que Israel faz não é terrorismo. A resistência, a luta, o cansaço com esse estado de coisas por parte dos palestinos é sempre terrorismo. E foi assim o tempo inteiro durante as grandes violências, especialmente as que têm as características do apartheid que aconteceu na África do Sul e que também acontece em Israel contra os palestinos. Fala nosso povo, ouvimos a fala de parte do povo de Israel por parte de judeus que lutam pela paz. Abraços proféticos e revolucionários.